Aos amigos e amigas, mais informação sobre essas ricas novidades que revolucionam o planeta Terra. É a chegada de um novo tempo a todos que almeja dias melhores. É a interferência de Deus, irmão, no viver humano. Isso mesmo, irmão. É a interferência de Deus com lei, com moeda privada. Você pode ver, irmão, que Deus ele vai interferir na sua vida, focalizando nos dois pilares fundamentais dos problemas que te afetam. Por exemplo, aqui no Brasil, o problema que mais afeta o brasileiro é na área financeira, a moeda desvalorizada. Então, Deus traz para você uma moeda privada, livre da variação cambial, no valor do euro, uma moeda privada, ou seja, uma moeda exclusiva para atender os seus interesses privados. Ela tem essa característica própria. Então, Deus está entrando com providência na sua vida. Mas para que essa providência possa ocorrer na sua vida, você tem que aceitar ela. É preciso aceitar. Se você não aceitar, essa providência não vai entrar na sua vida. Então, o outro pilar fundamental sobre a perda dos seus direitos, ou seja, que escraviza você, é a lei. Como eu sempre falo, a lei que opera é uma lei corruptível, que o dinheiro compra direito. E também o dinheiro substitui o dever da pessoa obedecer. Ou seja, a pessoa que tem dinheiro, ele pode fazer o que ele quiser, irmão. Porque para ele não tem justiça, porque a justiça dele é o dinheiro. E aí, se você não tem dinheiro, a lei não te dá direito. Porque o direito, para se conseguir, tem que ser comprado, irmão. Você tem que comprar com as autoridades. E da onde eles conseguiram esse direito? Tirando das pessoas que não têm dinheiro. Eles escravizam os que têm dinheiro, os que não têm dinheiro, tirando os direitos dele, trocando por deveres. E aquele direito ele vende para quem tem dinheiro. É um negócio lucrativo, irmão. Por isso que os governos, irmão, as autoridades não querem que esse trabalho se estabeleça. Porque eles vão perder o recurso de ser apossado o seu direito e vender para quem tem dinheiro. Então isso aí é uma realidade nos dias de hoje. Você pode ver que você mora aqui no Brasil, você não tem um direito, por exemplo, de garimpar, de tirar o ouro da terra. Esse direito ele é dado a pessoas de fora, porque as autoridades negociam com eles, a troco de vantagem, esse direito. Enfim, muitas outras coisas. Por exemplo, hoje no Brasil nós não temos o direito de prosperar. Ele desvaloriza a moeda, porque esse direito é dado, é vendido, é negociado a outras pessoas, geralmente forasteiras. Então tudo isso aí acontece porque a lei permite, porque a característica dela é essa, é corruptível. A característica dela é essa, de você, das autoridades, tirar o seu direito e vender para outros. Ela permite isso. Com a chegada da lei de Deus, essa permissão eles passam a não ter. Tanto no sentido de você ter conhecimento do seu direito e da possibilidade de ele ser tirado de você a troco de banana, a troco de negócio pelas autoridades, e também com outra lei que garante o seu direito pela sua obediência, não mais comprado com dinheiro. Então, pela lei de Deus, você não precisa ter dinheiro para você ter direito. Você precisa apenas obedecer a lei, a regra da lei. Aí, com sua obediência, é possível
você ter direito. E aí aquele que compra direito, aquele que chega para as autoridades e compra seu direito, já não pode mais fazer isso. Eles não podem mais fazer isso. Então eles são obrigados aí a restituir o seu direito, porque a lei de Deus ela garante para você esse direito. Então, diante dos tribunais, por isso que é necessário, irmão, você fazer uma base com 3 pessoas. E aí, com essa base, você poderá exigir o seu direito quando eles forem tirados, eles forem violados ou vendidos a outras pelas autoridades. Porque você vai ter direito pela obediência, não mais negociando e comprando ele com dinheiro. E esse direito que você vai conseguir por meio da lei de Deus, ele é definitivo. Ele é perpétuo. Ele vai passar de pai para filho. Então, e para que ele se estabeleça como definitivo, você não pode deixar de obedecer mais a lei de Deus. Você vai fazer uma base com 3 pessoas para que esse direito ele seja restituído à própria lei dos políticos para você. Então você vai usar a própria lei que opera, a lei que lhe tira direito, para você resgatar os seus direitos, né? Sob força da interpretação da lei incorruptível de Cristo. Então essa garantia do seu direito, ela vem da lei incorruptível de Cristo por meio das leis corruptíveis dos políticos de Moisés. Então agora é possível você restituir o seu direito, né? Lembrando que a restituição desse direito não é pela lei de Deus diretamente, é pela lei dos políticos, a própria lei que opera, e a lei de Moisés. Por quê? Porque a lei de Deus ela não tem característica terrena, ela não pode, e somente ela restituir seus direitos. E sim, ela tem que ter uma parceria com a lei corruptível, com a lei terrena, para que esses direitos sejam restituídos. Então é muito importante você fazer essa base, irmão, com 3 pessoas. Lembrando, irmão, que essa restituição do seu direito, ela só já vai ser feita somente aqui nessa cidade. Isso mesmo, somente aqui vai ser feito a restituição do seu direito. Então, não tem... mas minha cidade, como é que fica? Eu moro em outra cidade, vou ter que ir para aí? Não. O efeito desse impactante dessa novidade, irmão, ele vai refletir aí na sua cidade. É claro que ele não vai refletir de forma real. Por quê? Porque você não tem como você fazer uma base aí na sua cidade. Você tem que fazer uma base aqui. Mas vai haver um efeito positivo aí na sua cidade por conta dessa base que vai ser feita aqui. Mas o direito verdadeiro ele só vai ser restituído, só vai ser dado a quem se encontra nessa cidade. Porque Deus ele não pode operar em mais de uma cidade brasileira. Aí se muita gente procurar esse direito aí, como é que fica? A gente criar uma área metropolitana envolvendo as cidades vizinhas. E se caso, mesmo assim, não suportar tantas pessoas querendo a garantia desse direito, a gente estende o projeto para todo o estado do Maranhão. E aí todo o estado do Maranhão passa a ter direito, passa a ter benefício dessa restituição por meio da lei de Deus. Então, o projeto... Só que mais de que um estado não pode se estender, né? Mais de que um estado não pode se estender porque é todo um projeto privado, ele não pode se tornar público, né? Porque, veja bem, quando esse trabalho se estabelecer... Vamos encerrar o vídeo, irmão, então.